Olá, bem-vindo ao J17 Talks. Estou aqui no estúdio do J17 Bank, diretamente do Time Out, junto com o William Dias, que é o diretor comercial das nossas operações estruturadas da Metropolitana, empresa do grupo J17. Olá, William. Olá, bom dia, tudo bem, Zé? Muito bacana ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite. E você que está aqui acompanhando a gente, nós vamos falar de operações de crédito estruturadas. É muito importante você entender, porque como uma instituição financeira, nós temos um enorme portfólio de produtos e serviços, inclusive de crédito. Operações para pessoas físicas, jurídicas, operações tradicionais de crédito. Mas quando a gente sai um pouquinho do tradicional, nós vamos falar de operações estruturadas. Operações estruturadas, elas envolvem critérios de diligências muito mais complexos e que nós podemos, de fato, fomentar o crescimento de uma empresa, de um setor, de uma região. Quais são as operações estruturadas mais comuns que a gente costuma operar com os diferentes fundos que nós temos? Então, Zé, na verdade, assim, o nosso fundo, né, ele oferece produtos diferenciados no mercado hoje. Na verdade, a gente não tem um produto de prateleira, a gente desenvolve um produto de acordo com a necessidade da empresa. A gente vê, assim, uma dificuldade hoje no mercado que produtos prontos, por exemplo, não atendem a necessidade que a empresa tem no dia a dia. Então a gente desenvolve um produto de acordo com a necessidade dela na questão assim, vamos supor, a empresa, por exemplo, quer fazer um fomento de matéria-prima, por exemplo. Ela tem essa dificuldade hoje de fluxo de caixa e tal. Então nós temos comprar matéria-prima. Exatamente. Então nós temos o produto fomento de matéria-prima, né, para a empresa. A empresa, por exemplo, hoje quer fazer um financiamento, por exemplo, a construção de um barracão para ampliar ali as acomodações que a empresa oferece e tal. Então nós temos esse produto. Mas o que a gente faz assim no dia a dia? Nós temos essa pessoalidade, a gente oferece um atendimento personalizado, a gente vai até a empresa, entende as dificuldades que a empresa tem ali, né? E com isso a gente desenvolve um produto. Nós não vamos lá e tentamos oferecer uma coisa, por exemplo, que ela fala assim, pô, mas o que eu vou fazer? Não, a gente oferece um produto personalizado. Não então, é assim, algo de prateleira. Exatamente. Então, assim, esse é um diferencial, por exemplo, que o fundo tem. Então, assim, o fundo entende a necessidade que a empresa tem e oferece um produto para ela personalizado, né? Um produto ali, a gente gosta de falar bastante assim, on demand, né? Sob demanda, muito legal, William. Isso é importante porque você estabelece um relacionamento com aquela empresa e com a cadeia de fornecedores e suprimento dela. Exatamente. Então você não quer fazer uma operação pontual, você quer estabelecer um relacionamento e ajudar aquela empresa no crescimento dela. Por exemplo, a empresa que está precisando de caixa naquele momento, você pode estabelecer nesse relacionamento com os fornecedores, você pode pagar diretamente o fornecedor. Claro, por alguma questão para facilitar. Sim, então a empresa, por isso que a gente fala muito do fomento. Sim. Você está fomentando o crescimento dela, você está ajudando o ecossistema. Em geral, muitas vezes ela precisa de dinheiro para o seu crescimento, para o seu capital de giro. Ela muitas vezes utiliza recebíveis como garantia, Perfeito. Mas existem outras garantias que essa empresa pode colocar para ter um limite, por exemplo, operacional que ela pode utilizar mensalmente ou em um determinado período conosco. Quais são as garantias mais comuns? Olha, hoje as garantias mais comuns são imóveis, né? Ok. Então, assim, na verdade, o fundo gosta dessa operação com imóvel porque a gente consegue oferecer um fator operacional, uma taxa mais acessível, mais barata, né? Então, assim, por ser uma garantia sólida. Mas fazemos também outro modelo de operação, por exemplo, adiantamento de contrato de aluguel, por exemplo. É uma coisa que a gente também tem na prateleira. Só que, assim, no dia a dia, o importante é a gente entender a necessidade do cliente, para a gente trazer para ele uma solução que atenda ele naquele momento. Vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, eu vejo muito cliente assim, ele precisa de um fluxo de caixa. Aí ele vai lá, por exemplo, e faz uma operação longo prazo, por exemplo, e ele sai pagando aqueles juros do início até o final. Não, por exemplo, esse atendimento que eu falo para você personalizado, a gente consegue oferecer, entender, por exemplo, que prazo que a empresa realmente precisa disso. A gente consegue fazer um hot money, né? Uma operação de liquidação rápida, uma operação de fluxo de caixa, onde ela consiga fazer um PMT, mais liquidar esse PMT com duplicatas, né? Que é uma coisa sustentável, né? Legal. Vou dar uma traduzida aqui só para a turma. Um hot money é uma grana que eu estou precisando agora, não tenho muito tempo e talvez eu tenha um prazo
mais alongado para pagar, é possível até negociar uma carência, Sim, coisas assim, exatamente. correto, William? A gente ouve muito no banco assim, o financiamento, 12, 24, 36. O tradicional, Não. É isso que eu falo. O diferencial é o quê? A gente oferecer o prazo que o cliente precisa. Então, assim, a gente gosta que ele utilize, por exemplo, os recursos do fundo de uma forma sadia, de uma forma que não vá alavancar a empresa desnecessariamente. Então, por isso que eu volto a frisar, né? Gosto de dizer isso. A gente gosta muito de oferecer uma coisa que ele precisa e não uma coisa que nós queremos vender. Você entendeu? Isso gera então, assim, muito isso é uma valor. coisa bacana. E a gente no dia a dia, né, a gente atendendo o empresário e tal, a gente vira amigo do empresário. Então, assim, a gente acaba vendo, por exemplo, demandas que ele não está enxergando. Por quê? Por causa da pessoalidade. Né? É você estar lá, você entender ali as demandas que estão sendo, que ele necessita, né, naquele momento e tal, e fazer um produto ali com a carinha dele para que ele possa sim, ter uma economia, né, financeira e tal, e ele possa ali ser feliz e tocar aí os negócios dele. Muito bacana, William. Isso quer dizer que você acompanha o ciclo de vida dele e em diferentes momentos você oferece produtos diferentes para ele. Exatamente. Conforme a necessidade que ele tem. Exatamente. Então, o financiamento de uma máquina, o financiamento de um equipamento, a compra de matéria-prima em estoque, a expansão e aí por diante. Então, você acompanha o ciclo de vida. E certamente, e a gente sabe que o fundo de investimentos ele oferece uma taxa bastante competitiva, porque a análise é muito criteriosa, então o risco ele é muito mensurado. A gente fala bastante que nós somos o Banco do Interior. Sim. O nosso fundador e presidente vai falar aqui daqui a pouquinho, no Time Out. Estamos aqui diretamente dos estúdios do J17 Bank no Time Out. E ele vai destacar por que nós somos o Banco do Interior, ou por o que nos faz diferentes. Primeiro, que você está lá dentro do cliente. Todos os dias, você conversa com ele, você entende de fato o que ele precisa e desenvolve um produto sob medida para ele no tempo dele. Exatamente. Não são os nossos produtos de prateleira que nós vamos empurrar nele. Exatamente. Porque num produto de prateleira, não tem nada errado disso, os bancos, eles criam produtos de prateleira para poder dar escala. Sim, ok. sim. Perfeito. Nós aqui, como trabalhamos de forma mais verticalizada na indústria, inclusive no interior, nós vamos fazer isso sob medida. Sob medida, eu consigo te entender e fazer uma taxa muito mais competitiva para você. Essa é um grande diferencial, correto? Não, é um enorme diferencial. E a gente viu essa carência, na verdade, assim, o crescimento do fundo ele foi orgânico. Por quê? Não fomos nós que escalamos, por exemplo, uma meta de onde a gente queria chegar, né? Nós fomos entendendo essa necessidade dos clientes e nos transformando, né, no dia a dia. Por isso que eu digo assim, um crescimento orgânico, né? Nós fomos nos adaptando às necessidades da indústria, às necessidades dos nossos clientes para desenvolver e entregar produtos que realmente caibam como uma luva para ele, né? Então esse é o diferencial hoje que o fundo tem. E você fala com propriedade, porque são quantos anos? São quase 20, 19 uns quebradinhos São aí. quase 20. Muito importante todo mundo que está aqui nos assistindo entender as diferenças de um fundo de investimento de outros veículos que nós temos conversado aqui. Nós já falamos de empresas simples de crédito, de factorings, de companhias securitizadoras, e essas três estruturas em geral são estruturas pouco reguladas. Quando a gente fala de um fundo de investimentos de direitos creditórios, é um veículo altamente regulado por lei, pela Comissão de Valores Imobiliários, inclusive com um regulatório muito atualizado recentemente, que é a resolução CVM 175. A estrutura de transparência é tremenda. 2 auditorias, uma auditoria de lastro, uma auditoria contábil, a contabilidade é interna, nós temos um gestor, um administrador, um regulamento, entre várias outras questões. Ou seja, não é para qualquer cliente que a gente pode emprestar dinheiro. Exatamente. Acabamos assim tendo uma tranquilidade no dia a dia, né? Porque realmente nossos clientes são selecionados, são
exclusivos, vamos Sim, dizer. Né? São Assim, premium, são premium. porque nós temos um compromisso com esse cliente de realmente Exatamente. ajudar ele a crescer. Então ele sabe que ele está contando com uma instituição séria, Sim. não é um cara só que vai trocar o cheque e amanhã vai ficar cobrando ele e incomodando. Exatamente. Não, eu estou comprometido com o seu desenvolvimento, por isso que o FDIC ele entra normalmente numa categoria de fomento comercial ou fomento mercantil. Estou comprometido com o seu crescimento. Perfeito. Porém, Tenho regulamento, tenho normas, tenho critérios de concentração de carteira. Então, X% para indústrias, Y% para comércio. E o William cuida de tudo isso. Nós temos 4 fundos e 2 securitizadoras na nossa estrutura, correto? Exatamente. Para justamente diversificar a amplitude de ofertas que nós podemos levar a isso. Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, cada fundo tem uma peculiaridade, né? E a gente tenta colocar e destinar, né, o cliente para o fundo que vai atender aquela demanda que ele precisa. Então a gente faz essa seleção, vamos dizer assim, né? Coloca cada cliente no seu fundo para ele ter um atendimento ali especial, vamos dizer assim, né? Muito bacana. E nós nascemos aqui no interior e atendemos o Brasil inteiro a partir do interior. Exatamente. E qual que é o diferencial de ser do interior? Olha, eu vejo assim, até vou te falar uma coisa. Eu tô aqui, eu estava aqui há pouco recebendo assim nossos clientes, né? Alguns que tivemos a honra de estarem aqui nos prestigiando, né? E eles são nossos amigos, né? Então assim, a gente vem aqui, toma um café, tem uma conversa bacana, né? Até a gente fala até de negócio aqui também, de negócio digo, né? De um negócio negócio da empresa dele que está ocorrendo. Então assim, é muito gostoso, é um clima muito amistoso. Então eu vejo assim, ser do interior é isso, né? Ter assim vamos tomar um cafezinho, né? Ter toda essa humildade, vamos dizer assim, né? E uma humildade com muita responsabilidade, eu sempre falo, né? Então, Isso assim, isso é é muito muito gostoso. A gente receber os clientes, a gente vê o prestígio que eles têm por nós, assim, né? Do trabalho que a gente faz, dessas visitas, enfim, desse relacionamento que a gente consegue manter com eles. Isso é muito gostoso. Isso gera um vínculo de confiança muito forte. Gigante. Muito e bacana. Muito satisfatório. Esse é o jeito do interior. Nós temos que ser simples, verdadeiros. Nós cultivamos relacionamentos de longo prazo. Nós não damos voo de galinha. Exatamente. Nós fazemos voos de condor e não corremos sprints de 100 metros, nós queremos maratonas. E é para isso que nós estamos crescendo o tempo inteiro, diversificando os nossos veículos de crédito, diferentes companhias securitizadoras, fundo multimercado, fundos de investimentos. Temos fundos aqui chegando com investidores institucionais. Cabem numa mão os grandes investidores institucionais do Brasil. Isso quer dizer que toda a expertise que o William e o seu time têm em avaliação e concessão de crédito, recuperação, cobrança, liquidez, na arquitetura e desenvolvimento de produtos fiduciários, é relevante para grandes investidores institucionais que também são dos maiores credores do Brasil. Certeza. Porque é só no interior que a gente consegue fazer isso com esses relacionamentos muito bem estruturados. William, parabéns pelo trabalho que você desempenha. Vai voltar num próximo episódio, desdobrando um pouquinho mais dos produtos de crédito que a gente tem na Metropolitana, que é o nosso braço de operações estruturadas, o J17. Considerações finais, William? Zé, quero agradecer pela oportunidade aqui, tá falando um pouquinho, é meio corrido, né? Mas falando um pouquinho aqui do nosso trabalho, tá? Isso é muito bacana, é muito gostoso. Vamos lá aproveitar esse evento que tá maravilhoso. Obrigado a todos. Grande abraço, Zé. Obrigado. Muito obrigado. Vemos você no próximo J17 Talks. Obrigado.